Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Código Aberto, um programa super especial para você. Hoje estamos começando uma nova temporada, um novo assunto e tem surpresa chegando. Eu quero te falar que estamos hoje comemorando o aniversário de 7 anos do Código Aberto, 7 anos no ar, levando mensagem de esperança para os jovens ao redor do Brasil. E hoje nós temos convidados mais que especiais, já eu vou mostrar para vocês. Estamos nessa nova temporada falando então sobre a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não desistir é o tema desta nova temporada e vamos passar 3 meses estudando esse assunto que vai ser muito importante. Os cristãos de Tessalônica eram recém-convertidos e viviam uma guerra contra inimigos que queriam acabar com a igreja, que queriam introduzir novas verdades. Eles também lutavam contra o inimigo interior, contra tendências, contra o pecado. Mas no meio desse campo de batalha, dessa guerra, esses soldados receberam uma carta de esperança. Uma carta inspirada por Deus e escrita por Paulo que dizia: vocês não podem desistir. Durante esses próximos 3 meses, vamos estudar então essas 2 cartas de Paulo. E agora então, para começar esse primeiro programa de aniversário, com clima de muita alegria, eu quero apresentar para você os meus convidados. Mas segura aí. Eu quero dizer para você que são convidados muito especiais, convidados que você passou a amar durante muito tempo. Eles estiveram aqui com você no Código Aberto e vou mostrar para vocês, então, os 4 ex-apresentadores do Código Aberto. É um prazer maravilhoso ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Eu sei que tem muita gente que assiste o Código Aberto desde o primeiro ano. Fale seu nome, diga em que tempo você apresentou esse programa aí tão especial. Jonatas Ferreira, prazer estar aqui, Daniel, de volta ao Código Aberto depois de 7 anos. O Código Aberto começou em 2005 e eu fiquei durante 2005 e 2006. Que legal, que legal. Você foi então o pai da criança, né? Já eu quero saber um pouquinho aí como é que foi esse começo aí do Código Aberto, certo? Nós tivemos então, tá na sequência aqui? Olha que bonito. Certinho, vocês são muito organizados, parabéns, viu? Então, na sequência... A Larissa que organizou aqui, ela deu um toque. É verdade. Diga. Eu sou Larissa Prois, é um prazer estar aqui com vocês também. A gente tá num clima muito gostoso aqui, dando risada, lembrando das coisas, e tá sendo bem agradável. Tô feliz de estar aqui. Já a gente quer saber de algumas coisas aí, dessas coisas engraçadas aí do tempo do Código Aberto, tá? Vocês vão contar pra gente aí. Tem várias coisas engraçadas de bastidores, Daniel. E eu estive no Código Aberto de 2007 a 2009. É isso aí. Muito Foi legal. a que mais ficou, né? O que mais durou no programa. Olha só, então Com não é por acaso, do né? pastor Daniel aí que tá chegando lá também, né, Larissa? Pois é. É, eu não sei, só Deus sabe, né, do futuro. Mas, ok, quem sabe um de vocês aí pode voltar a assumir aí, vocês são tão talentosos. Na sequência, então, falando em talento, nós temos um talento em pessoa. Inclusive, eu te vi no perfil musical, assim, recentemente, né? Daniel, Não foi ali? Muito bonito, parabéns. Que isso, quem sou eu para falar de música perto de você aqui, né, Daniel? Obrigado. Mas é um prazer estar aqui de volta neste programa tão especial. Depois da primeira mulher apresentadora deste programa, eu dei continuidade de 2009 até o início de 2010. E foi bem bacana. Foi quando mudou a temporada de ser um programa por semana para um programa diário. Foi um grande desafio, mas graças a Deus, Leomar foi valente, Deus viu? esteve conosco. Foi valente, 1 por semana, não é fácil, não. Não é fácil. Sem morar aqui, né? Sem trabalhar aqui. Nenhum de vocês, só você, né, Larissa, que trabalhava aqui já ou nessa época não? Sim, o Jonatas também trabalhava aqui, Você só que trabalhava ele aqui também, acumulava né? funções, ele era um arauto do rei, e eu tenho que dizer aqui que ele tinha que produzir, apresentar e editar o programa. O Jonatas ganhou um computador, um laptop para a edição. Olha... Deixemos isso bem claro. Então, e assim, retiro ele tinha que viajar a minha 200 fala. dias no Talento ano. era você, na verdade. Desculpa, 200 dias no por ano favor, e editar Lento o mesmo, programa. lento. Porque eu tentei editar, na verdade, no início, aí acabou não dando certo, porque nós tínhamos 170, no primeiro ano foram 174 dias de viagem. E aí o Jonathan Conceição entrou na cena e começou a editar o programa, e daí pra frente aliviou bastante e deu pra levar. Mas aquele início, os primórdios foram muito difíceis, rudimentares. E realmente a gente fez porque queria muito ter um espaço jovem na grade da televisão Novo Tempo. E a Larissa estava lá, ajudou muito também naquela época. Que legal, que legal. Então, o último aí, fale seu nome. Eu sei que o pessoal já lembra de você, mas relembre aí. O último não, o penúltimo, né? O último antes de mim. Meu nome é Fábio e eu estou muito feliz de estar aqui, Daniel, com você. A gente sabe, quando eu digo a gente, nós 4 que sabemos o desafio que é para você e o papel que você representa diante da igreja. Eu tenho certeza, eu falo por mim, mas eu sei que eu posso falar por eles também,
que a gente ora para que Deus te abençoe e Amém. te ajude aqui na direção do programa, que continue sendo a bênção que você tem sido. Amém. E você ficou então, 2 anos, Então, um ano e eu sou meio? meio ruim desse negócio do Delmar. Você nem saiu lembra, quando, né? Delmar? 2010. Então eu entrei em 2010. Você começou quando? Eu comecei Pois é, antes disso. julho, agosto, setembro, acho que setembro, outubro, alguma coisa assim. Então, do ano foi passado. por aí, foi por aí. Gente, então pra gente é uma festa ter vocês aqui. Há muito tempo a gente já queria ter vocês aqui com a gente. Então, um aniversário de 7 anos, nada mais propício aí, tá? Temos até ali cupcakes ali pra gente depois ali saborear depois do programa. Então, é um dia de festa e você, meu amigo aí de casa, você é o nosso convidado, porque o programa vai estar muito especial. Falando em especial, nós temos os nossos presentes de hoje para quem acertar o código. Então, atenção, prepare-se. O primeiro deles está aqui na minha mão, já apresentei para vocês, que é o nosso guia de estudo, certo? Não desistir. Lembrando para você que você pode adquirir por esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode ler online nesse outro endereço que também está aparecendo aí. Você pode ler também, tá bom? Mas além desses presentes, nós temos presentes maravilhosos. O primeiro deles aqui que eu estou usando aqui, certo? Esta camiseta aqui comemorativa dos 7 anos do Código Aberto. Dá uma olhadinha, ela pode ser sua para você desfilar aí, ó, fazer inveja para todo mundo. Tô brincando, gente. Inveja não é coisa de Deus, não, viu? Então aqui, ó, tem aqui atrás, aqui, ó, Código Aberto. Rapaz, o negócio tá chique demais. Tem esse modelo. Eu vou para sua esposa de presente depois, tá bom? Opa! Então, olha só, temos aqui uma outra cor, rapaz. Essa aqui eu vou querer usar no próximo programa aqui, ó. Temos outra camiseta também. Então, assim, você vai ganhar uma dessas camisetas, tá bom? Hoje, mais os prêmios pra sua aí também. Os prêmios não param. Essa é de homem, eu acho, né? Essa é pra você, meu amigo. Fica pro meu filho, pode ser? Pra ele usar daqui a pouquinho? Vai nascer seu filho, né? Daqui uns 20 anos eu acho que dá pra ele usar isso aí. Dá, já deixa guardado aí já. Vai ser uma relíquia. E eu tenho aqui em minhas mãos, atenção Brasil, eu tenho aqui então o CD Sublime Esperança do nosso amigo aqui, Jonatas Ferreira, que foi o primeiro apresentador do Código Aberto, o pai da criança, certo? Então, Jonatas, esse CD aqui tem músicas que são bem tocadas, o pessoal gosta bastante, você inclusive vai cantar no final do programa, né? Isso mesmo. Já pode falar qual é a música que você vai cantar pra gente no final aí e tal? Posso, daqui a pouquinho eu já falo. Mas quando você diz pai da criança, só fazer justiça aqui ao início do Código Aberto, né? Diga. Aqui está o trabalho da Larissa, tá o meu, tá o da Glauci Cunha, do Daniel Padilha, do Tuil Costa. Na verdade, foram eles que sentaram, nós fizemos uma reunião e esse programa nasceu da mente de todos eles. E principalmente o pastor Milton Souza. Eu vou cantar um hino que ele vai dizer Sublime Esperança, é o tema. Sim, é o do Wendel Matos, ele fala que um dia toda tristeza vai passar, nós veremos Jesus retornando nas nuvens. E o CD você fez já faz o quê? Uns 2 anos? 2 anos, né? 2 anos. 2 anos. Então, esse será um dos presentes de hoje para aqueles que tweetarem pra gente, você sabe, @Código Aberto NT. Vamos pro código de hoje, chega de enrolação. Então vamos lá, atenção, código na tela. Tá muito fácil aí. Olha, gente, a gente vai começar dando um código fácil para você poder, assim, acertar e começar o programa acertando aí, tá bom? Vai aparecer agora na nossa tela o código de hoje. Então, atenção, os Tessalonicenses receberam a pregação de Paulo como a... Pessoal, não é latim, tá bom? Nem tente fazer uma pronúncia francesa aí. Eu sei que você que está assistindo a gente sabe francês fluente, porque você é uma pessoa realmente muito fluente, mas você estava lendo aí. Teteut. É quase Olha, um gago Daniel, falando, eu tô fazendo né? um programa sobre alfabetização na educação, eu acho que é válido aí. É válido, né? Então, sem falar ainda a resposta. Eu sei que vocês são muito inteligentes, vocês vão matar rapidinho. Então, não consigo, a minha inteligência não é pra simbologia. Cada um tem uma área, né? Então, atenção, pessoal. Aqui pode parecer difícil, mas você tem que completar a frase, vá pela lógica. Daqui a pouquinho eu dou mais uma dica. Tá muito fácil, eu também já não vou... Eu costumo chegar assim, já dando um monte de dica, tudo dá certo de cara, né? Então, no finalzinho do bloco aí, eu falo mais um pouquinho. Meus amigos, vamos começar com uma oração, tá bom? Delmar, você pode fazer uma oração pra gente começar o programa de hoje? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que temos de, neste momento, pararmos as nossas atividades para estudarmos a Tua Palavra. E que, através deste livro tão especial, que é a Bíblia, um livro sagrado, nós possamos verdadeiramente ter um encontro contigo. Esteja conosco aqui e com todos esses teus filhos que se unem a nós neste momento, através da televisão, através da internet, que juntos possamos sentir a presença do Espírito Santo. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pessoal, a gente vai começar então o nosso estudo falando de uma carta que foi escrita para os Tessalonicenses, que viviam em Tessalônica. Não é uma cidade muito comum, a gente não ouve falar dessa cidade, né? Tessalônica, certo? Mas conversando aqui nos bastidores com o meu amigo Jonas, ele já esteve em Tessalônica, gente. Quem melhor pode nos introduzir esse assunto? Ainda existe, Jonatas?
Existe a cidade, a parte de escavada arqueológica também da cidade, né? Meus pais foram Fica onde? missionários Fica onde? na Albânia, então a nossa casa ficava a poucas horas de Tessalônica. Sério? Então nós íamos muito lá, principalmente no inverno, para fazer algumas compras de coisas que faltavam na Albânia. Então Tessalônica era uma cidade importante. Rapaz, olha, nós temos aqui convidados Ela tinha, internacionais. Eu quero, antes ela de chegou a continuar, ser capital. Capital da Macedônia. Fala, desculpa. Antes de Daniel. você, eu vi a Larissa perguntando para você, eu quero dizer para vocês que vocês, como foram apresentadores, o programa está na mão de vocês. Eu só vou dizer assim, pessoal, acabou o bloco, vamos lá para o intervalo, tá bom? Então vocês vão tocando o barco aí, vocês perguntam, interagem entre vocês, eu vou ficar aqui dando uma olhada. Eu quero dizer que assim, era mais fácil, eu acho, ficar por aí. Agora que tá todo mundo aqui nessa situação aqui, tá todo mundo meio nervoso. Né? Mas nós vamos tentar. Vamos Vamos lá, né? O que eu falo, que hora que eu falo. Mas Não quero atrapalhar. à vontade. Mas eu confesso que é muito mais fácil estar aqui também, eu não responder assim. Mas ok, interajam. Tessalônica, conte pra gente. Importante cidade na época do apóstolo Paulo, né? Lá que ele começa o ministério dele aos gentios. Tessalonique, na verdade, e Filipos, são essas duas importantes cidades. Então, acho que... Centro comercial, né? Centro comercial, ajudem aí, quem mais? Era Cidade o mar grande. ali, então tinha realmente o mercado era forte por causa do mar ali, né? Sim, era Uma região estratégica. Uma região, exatamente, de muito comércio, né? Gente rica, cidade Portuária, grande. né? Então, passava filosofias, cultura, tudo passava ali entrava na Grécia e na Macedônia, na região da Macedônia, por Tessalônica. Agora, eu acho interessante, então, a gente, até trazendo então essa realidade para a lição, é interessante que quando fala que Paulo decidiu ir para lá, na verdade, não era plano inicialmente de Paulo ir para lá. É interessante que Paulo tinha outros planos e, de repente, a Bíblia diz que o Espírito Santo não permitiu que os outros planos de Paulo, não permitia que ele fosse para nenhum lugar, porque Deus tinha uma missão e um chamado para ele para ir à Macedônia, para ir aos de Tessalônica. Então, como é que faz? Pô, é difícil. Tessalônicos. Tessalonicenses? O pessoal lá de Tessalônica. Tessalônicos é Tessalonicenses? Tessalonicenses, né? Que por sinal também. está aqui Gente, na tá nossa nas Agora, é estudos aí. importante, livro pegando da- o gancho aqui do pastor Domar, a cidade de Tessalônica na época era uma São Paulo, uma grande São Paulo. Então, Paulo foi muito arrojado, ou o Espírito Santo foi muito arrojado em indicar essa cidade para Paulo começar o seu ministério. Uma cidade, vamos dizer assim, pós-moderna, dentro do padrão da época, do contexto de Paulo. Isso quer dizer que qualquer jovem que estiver assistindo, qualquer pessoa que está na sua igreja pode olhar para a cidade e falar: aqui é difícil de trabalhar, aqui tem muito disso, ali tem muito disso, as manifestações sociais que nós estamos vendo aqui, tudo contrário ao evangelho. Não, Paulo foi exatamente no lugar, humanamente falando, mais difícil de se trabalhar. Então acho que é aí que nós temos que ter planos arrojados de ganhar as grandes cidades. Legal, legal. E qual é o texto que vai contar, então, esse momento que Paulo se falou, né? Que ele não, Então, tá aqui, não ó. ia para Se Tessalônica. for em Atos, você for até Atos 16, Tá, fala pra gente aí. o verso 6 e 7 fala exatamente dos planos dele Tá. e diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de Tá. pregar a palavra na Ásia, verso 6. Sim. E o 7 que o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse pregar em Bitínia. E aí, o que aconteceu então depois disso? Verso 9 de Atos 16. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, verso 10, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, aqui, realmente, a gente percebe claramente, para mim, duas realidades. Um povo necessitando de Deus, né, necessitado de uma esperança, e ao mesmo tempo, você vê aqui um homem comprometido com a palavra de Deus. Acho que isso é importante a gente ter isso em mente. Sempre há necessidade de alguém para pregar, porque há necessidade de pessoas. Eu acho interessante a gente colocar um ponto, juntando um pouquinho do que o Jonatas falou e o Delmar disse agora. Deus ele procura pessoas dispostas. A gente é muito hábil para dar desculpas, para justificar. E às vezes não é porque a gente não tem habilidade, é porque a gente simplesmente tem medo, não tem audácia suficiente. E Deus ele procura pessoas dispostas. O que Paulo demonstra aqui é uma clara disposição. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer e acabou. E na verdade ele tinha todos os motivos para não ir, né? Então, pessoal, o papo tá muito legal. Eu tô aqui só ouvindo vocês estão indo muito bem. Parabéns, tá? Mas a gente tem que ir para um rápido intervalo. Antes, eu prometi mais uma vez o código para você. Tá fácil, tá aí na sua tela agora. Gente, olha só.
as consoantes foram trocadas por T's, tá bom? Já tá muito fácil, tá na cara, tá bom? As consoantes foram trocadas por T, então pela letra T, twitta pra gente, @Código Aberto NT, e você vai concorrer então aos presentes de hoje. Eu te encontro depois do intervalo, eu espero você. E o Código Aberto está de volta nessa edição especial de aniversário e a festa só está começando. Falando em festa, toda festa tem que ter presente e os presentes estão aqui na minha mão para você que acertar o código e vencer aí no sorteio. Então, o CD aí, Jonatas Ferreira, Sublime Esperança, o nosso guia de estudos, Não Desistir e a camiseta aí comemorativa dos 7 anos do Código Aberto. Twitter pra gente, @Código Aberto NT. E os meus convidados aqui, os meus ex-apresentadores do Código Aberto, vocês já mataram aí? Já a Larissa tá com a cara de que já sabe qual é o código de hoje. Fala pra gente, já matou aí? Já tá pensando? Daniel, eu disse que eu não tenho inteligência pra decifrar enigmas. Disse, né? Mas eu só queria ver se de repente você, durante o intervalo... Não, e tipo assim, eu descobri que os T's são outras consoantes, então embaralhou minha cabeça completamente, tipo, tá indecifrável. Então, os T's são as consoantes. O Jonas aqui já falou aqui, antes do programa falou em voz alta, ainda bem que você não ouviu. Você tava do lado aí. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Roma dividida. Fechou a resposta aí. Então, twitta pra gente aí a resposta, tá bom? @Código Aberto NT, e você então vai concorrer aos brindes de hoje que estão aí imperdíveis, tá bom? Meus amigos, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, o clima tá muito gostoso. Então, a gente estava falando então de Tessalônica, onde você conheceu já, não se ia fazer compras. Rapaz, o cara ia fazer compras em Tessalônica. Você vê a diferença, né? Paulo ia pregar. Desculpa, essa aqui eu tava guardando, cara. Eu tava guardando a piada, né? Ia vir. Mas com certeza ele comprou também. Ele ajudava, fazia... O Jonatas e todos os outros comerciantes da época também, né, Delmar? Só pra deixar bem Ok, claro. Delmar, vai. Mas ele tá explicado porque que algumas pessoas tiveram que sair do programa, né? Gente, isso não vem ao caso. O bom é que todos saíram, então não há um justo, nenhum sequer. E eu não vou sorrir porque eu posso ser o próximo, então... Mas o gancho do último bloco foi o Delmar que tinha deixado aí, pastor Delmar. Você tinha falado a questão, o pastor Delmar e o pastor Fábio. Estar disponível para a pregação do Evangelho. Isso é muito importante. Do povo, né? Reconhecer a necessidade. Necessidade do povo numa cidade que a gente poderia chamar cosmopolita hoje, né? Então, quer dizer, mesmo nas grandes cidades, com toda a cultura, a ciência do momento, daquela determinada era, a necessidade espiritual era muito profunda, a ponto de um macedônio aparecer em sonho para Paulo, na pessoa do Espírito Santo, claro, dizer, vem, passa para cá, nos ensina o Evangelho. Tamanha a necessidade. Quer dizer que em São Paulo, Goiânia, Porto Alegre, Manaus, as grandes capitais, as grandes cidades, Rio de Janeiro, as grandes cidades do Brasil, nós temos que ter projetos arrojados de expansão do Evangelho, de pregação do Evangelho, pois a necessidade é ainda, talvez, maior. Com certeza. E tem Paulo muita gente buscando, viu? Tem muita gente à flor da pele da espiritualidade. Às vezes a gente olha as pessoas e julga elas pela aparência e acha que elas estão muito longe de Deus justamente por esse tipo de conceitos e circunstâncias da pós-modernidade. Só que tem muita gente à flor da espiritualidade. Acho que a pós-modernidade gera pessoas pobres, pessoas vazias. E isso você pode ver, quanto mais você vive o pós-modernismo, mais vazio se torna. Então acho que é um momento de a gente pensar como Paulo e pegar essas pessoas onde elas estão. Agora, eu acho importante assim, a gente lembrar que, apesar da urgência do chamado e a necessidade das pessoas, Paulo também não simplesmente levantou e falou assim, eu vou lá então pregar de qualquer jeito. Eu percebo assim que ele usou o guia de estudo traz isso, sim, uma estratégia. Olha, eu nem precisei fazer a pergunta que eu já ia fazer, você já... Como é bom ter um apresentador aqui. Eu já imaginei que você ia perguntar e já dá. Então, continuando. Né? Mas por isso que eu quase nem precisava falar. As pessoas já iam falando. Não, mas eu acho que é importante a gente lembrar isso, que mesmo nós, pensando em fazer um trabalho guiado por Deus, precisa haver um planejamento, uma estratégia. Você não pode simplesmente chegar numa cidade como São Paulo e o que eu vou fazer aqui? Precisa ter um projeto. Dá para fazer de roteiro, qualquer jeito, Isso. Né? E Paulo fazia como aí? Quais são as estratégias aí? Qual é o texto? Se alguém tem um texto da Bíblia aí fácil aí também para dizer pra gente. Atos 17 aponta pra gente, né, a estratégia do verso 1 até o verso 3.
E o guia de estudos vem pontuando para a gente, né, em 3 tópicos ou em 3 passos diferentes. Tá. O primeiro passo, pelo menos trocando aqui por miúdos, Paulo ele se misturava com as pessoas. Ele se colocava dentro da condição das pessoas, daquilo que as pessoas viviam, que elas gostavam de fazer, desde que aquilo, claro, não fira o princípio dele, da fé dele. E eu acho que isso é importante para a gente também. A gente, às vezes, quer convencer alguém de que o cristianismo vai ser bom, de que a religião vai ser boa, só que assim, olha o que eu faço, de longe, dentro da minha bolha. Cá, né? Vem você para cá que eu não estou disposto a ir perto de você. E esse primeiro passo de Paulo eu acho interessante. Deixa eu eu tenho pegar que me misturar com as pessoas. Pegar um gancho aí, pastor Fábio. Você falou uma coisa interessante aí. Essa maneira de trabalhar de Paulo vem de Jesus, né? Ele se misturava com as pessoas. Então ele está imitando alguém. Segundo, para você se misturar com as pessoas, tem que sair de casa. Cristão que prega o evangelho teoricamente está dentro de casa e isso que o pastor Fábio está falando, vem para cá, isso aí não existe. Esse não é o método de Jesus e nem o método de Paulo. Então, se nós somos o sal, nós temos que sair do saleiro. Tem que estar na rua. Né? Eu estava lendo esses dias Ezequiel, não tem nada a ver com a lição, mas Ezequiel, ele fala sobre o pastor, ele fala sobre o ministério, Ezequiel 34. E ele vai falando do pastor, do cuidado das ovelhas, e Deus faz uma repreensão a alguns pastores. Por quê? Porque eles estavam saciados, estavam felizes, tranquilos no seu ministério, e não estavam cuidando das ovelhas. Né? Eu estava lendo aquilo lá, fiquei pensando, na Albânia tinha muitos pastores. Na época de Paulo, o pastor era uma profissão conhecidíssima, divulgada, muita gente fazia isso. Em todo o ministério do pastor de ovelhas tem um ingrediente que é inquestionável e não pode ser alterado: presença. Se um cristão quer salvar alguém, tem que dar presença, tem que oferecer presença, tem que estar do lado, tem que se misturar, tem que chegar junto, tem que fazer amizade, depois apresentar o reino de Deus. O que mais que Paulo fazia aí, pastores? Então, só para a gente terminar esse primeiro tópico aqui, a gente tinha então um dia específico que ele estava mais presente, né? O que ele fazia, onde ele ia? Sábado, né? Ele é o sábado às sinagogas. A estratégia dele foi a 3 sábados seguidos na sinagoga, e ele foi primeiro aos judeus. Existia uma grande confusão com relação ao ministério de Jesus e quem era Jesus. O mestre tinha acabado não, já tinha passado um tempo, mas o grande esperado Messias Redentor tinha morrido numa cruz. Isso era uma vergonha e as pessoas estavam confusas. Talvez se aquele era mesmo o Messias. Exatamente, né? E precisava haver um esclarecimento sobre isso. O próprio Paulo, ele foi muito resistente à ideia de Jesus ser o Messias. E agora ele teve uma experiência pessoal com Cristo. E nada mais poderoso do que uma experiência pessoal com Cristo. Eu acredito que está na hora da gente parar de vestir as nossas roupinhas de bom moço. Exatamente. E ser quem a gente é. Eu acho que se a gente parasse de pregar o Cristo como a gente acha que e simplesmente vivesse aquilo que ele diz pra gente viver, amar o próximo como a gente mesmo e ser normal, sair do salto alto mesmo e olhar para as pessoas no olho, vai ter muito mais efeito no nosso cristianismo. E é interessante que a segunda estratégia que Paulo usou, além de ele ir até ali encontrar, ele usou da Bíblia, da Escritura. E a Escritura que tinha em mãos era o Antigo Testamento. Vale a gente lembrar que ele, como convidado, geralmente os convidados eram convidados para pregar, né? Então ele ia à sinagoga aos sábados, não apenas com o objetivo de pregar, mas também porque eu achei essa ideia muito interessante, Daniel. Eu achava até que vale a pena a gente citar, né? Às vezes pode parecer que o fato de Paulo ir à sinagoga no sábado era única e exclusivamente para pregar. Eu vou lá para converter, eu vou me misturar, eu vou fingir que eu sou um deles. Isso não é verdade. Era um hábito dele, era um costume dele. A atitude ou a ação dele ir à sinagoga no sábado tinha a ver também com o descanso que ele precisava receber, o descanso espiritual, nutrição espiritual tempo dele, de oração. Em outra cidade, sem sinagoga, ele ia também procurar um lugar de oração. Né? E aí, unido a tudo isso, a pregação da palavra. Filipos, ele vai, num sábado, ele vai ao rio para estar em oração, que não havia uma sinagoga, então ali acontece depois a conversão de Lídia. Mas o pastor Delmar aqui falou sobre o uso da Bíblia. Não, mas é porque na verdade o que eu ia dizer é o seguinte, é porque para mim a segunda estratégia é que ele usou de algo que era comum a todos. Ele não chegou agredindo ninguém. Porque na verdade Paulo nunca, mesmo quando ele não era um cristão propriamente dito, né, ele era um religioso. Então na verdade ele chega e usa a Bíblia. A Bíblia, as pessoas aceitavam a Bíblia, o Antigo Testamento ali, né? Então era algo. Então, em primeiro lugar, ele trouxe algo que era comum a todos. Não quis criar nenhum tipo assim de preconceito, de barreira. Ele usou aquilo que todo mundo aceitava. Ele começa a falar do Messias, então, a partir do conhecimento cristão. Mas ao mesmo tempo a mensagem dele é impopular.
Porque ele vai usar essa mesma Bíblia, o mesmo texto comum a todos, que é realmente de onde ele parte. Você vai ver depois em outras experiências, ele vai para os gregos, ele está no meio de filósofos, ele vai usar o Deus desconhecido. Aqui ele está falando para pessoas que conhecem o texto sagrado, então ele parte dali. Mas ao mesmo tempo ele está usando uma mensagem nova, a qual ele corria riscos ao final de sofrer alguma retaliação. Né? E inclusive nós vamos ver no decorrer da história que ele isso vai acontecer. Paulo foi apedrejado 5 vezes nas suas viagens missionárias. Né? Então você vai ver que seguinte, nós não temos que ter medo, além de se misturar, além de partir do ponto de vista que é comum às pessoas. A gente não precisa diluir a verdade, né? Não diluir a verdade, não ter medo de usar a Bíblia. Nossa pregação tem que ser bíblica. Eu já cheguei em igreja de assistir um sermão de acordo com a revista Veja da semana. Eu já cheguei a assistir sermões segundo o MSN, o Orkut e a UOL. O que nós precisamos são sermões bíblicos, centrados na pessoa de Cristo, pessoas que usam a razão, ou seja, de maneira inteligente, consigam explicar a Bíblia. Como o Paulo fez, né? Uma pregação cristocêntrica, que faça sentido e venha com aquele poder vivificante. A gente não pode ter pregação patrocinada pelo Google, ok? Belas palavras, muito viu? bem, Olha, não foi à toa que você foi apresentador desse programa, viu? Mas muito bom. O que é interessante também, a gente vai ver isso mais pra frente, é que o caráter de Paulo também não era duvidoso. Ele vivia aquilo que ele pregava. E eu acho que aí, na verdade, por isso que a lição, ela trabalha isso, né? Essa é a estratégia. Nós temos uma mensagem, o cristão ele tem uma mensagem forte, uma mensagem muitas vezes até assim, diferente daquilo que as pessoas até querem ouvir. As pessoas precisam de uma mensagem que às vezes elas não querem ouvir aquela mensagem. Mas Paulo ele foi usando uma etapa. Primeiro foi até elas, trouxe algo comum, e aí quando já tinha a confiança delas, então ele trouxe uma luz, ampliou uma realidade, um conceito que talvez aquelas pessoas ainda não conheciam, o conceito de Cristo Jesus. O espírito de confusão nunca é de Deus, mas às vezes ele acontece. Mas quando a gente ora sinceramente, pedindo a bênção do Espírito Santo para nos guiar à verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade. Então, Paulo foi um instrumento do Espírito Santo para esclarecer as ideias daquelas pessoas com relação ao propósito do Messias e quem era o Messias. Posso dar um exemplo muito rápido aqui? Uma vez na minha época de conferência, eu saí com o conferência? O pastor Cirilo Gonçalves, irmão do pastor Luiz Gonçalves. É época de estudo que a gente sai para alguma cidade do estado, principalmente do estado, e passa 6 meses ali trabalhando como instrutor bíblico. Então a gente sobe as ruas, as vielas, entra nas casas, começa a dar estudos bíblicos, visita as pessoas, atende às necessidades e chama elas para um estudo da Bíblia, etc. Então, uma vez eu estava saindo com o pastor Cirilo, nós estávamos subindo numa região, numa favela de São Paulo. E ele viu assim uns 4, 5 rapazes assim no canto. Eu fiquei com medo, confesso. Ele começou a andar na direção dele. Eu falei, pastor, o senhor tem certeza que o senhor vai ali? Não, nós vamos exatamente ali. Foi lá e os meninos estavam tendo atividades ali, mexendo com droga, alguma coisa assim. Estranharam, ficaram mais ou menos de prontidão, vendo que a gente estava chegando, né? E aí ele, olá, tudo bem e tal, fez amizade com eles, sentou na calçada para conversar com eles. No final de 6 meses, eles estavam sendo batizados na igreja cristã, na igreja que nós estávamos ali atuando, Adventistas do 7º dia. Então, acho que está aí um exemplo, uma cidade grande, uma circunstância de se envolver com as pessoas onde elas estão, atender as necessidades, trazer a mensagem de Deus que traz a salvação. Amém, amém. A gente vai para o nosso giro universitário. Os nossos universitários vão dizer como a gente pode então fazer para a gente compartilhar com as pessoas essa alegria da salvação que a gente tem em Jesus. Vamos então assistir Giro Universitário na tela. O Giro Universitário de hoje foi parar no interior de São Paulo, no NASP Campus 3, mais conhecido como IASP, que fica localizado em Hortolândia, na região metropolitana de Campinas. Com mais de 4.000 alunos divididos entre ensino infantil, fundamental, graduação, pós-graduação e muito mais, o IASP oferece uma educação séria e cristã, em meio à natureza e perto dos grandes centros. E é de lá que vêm as respostas para a pergunta do Giro Universitário de hoje. Como podemos compartilhar a alegria que temos em Cristo aos que estão ao nosso redor? Bom, eu acho que quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente tem a nossa consciência limpa, o nosso coração puro, os nossos atos, as nossas palavras já demonstram isso. As pessoas veem que a nossa alegria é uma alegria diferente e a gente contagia elas de uma maneira involuntária.
Eu penso que a gente pode compartilhar essa alegria sendo Jesus na vida das pessoas e através dos nossos dons. Onde a palavra não chega, que os nossos dons possam chegar e que a gente possa buscar essas pessoas para Cristo. Demonstrando amor ao nosso próximo, dando bom testemunho de Cristo na nossa vida e nos apegando a Ele nas horas difíceis e nas horas boas, bem como não nos apegando às coisas desse mundo e demonstrando alegria em estar seguindo a lei dEle e estar na casa dEle. Podemos compartilhar nossa alegria através dos nossos atos, cada dia. Podemos mostrar um sorriso, uma palavra de amor para as pessoas, cantando na igreja com bastante fervor e adoração e deixando Cristo estar em nossa vida e evidenciar em nossa vida para a gente mostrar a alegria às pessoas. Muito bom, esses são os universitários do NASP Campus Hortolândia, o IASP. Quer conhecer um pouquinho mais essa instituição? Acesse então o endereço que está aparecendo aí na sua tela. Meus amigos, temos que ir para o rápido intervalo. Já está chegando o terceiro bloco já, viu? Tô triste, tão bom estar aqui com vocês, ex-apresentadores do Código Aberto. Vocês são uma bênção, viu? Mas quero dizer para você de casa aí que ainda tem o código de hoje, mais uma vez para você ter o último intervalo aí para você pensar e dar a resposta para a gente agora, para você concorrer aos prêmios de hoje, tá bom? Mais uma vez aí na sua tela agora. Gente, tá fácil. Você vai trocar esses T's, esse monte de T aí por consoantes, tá bom? Então, o que está escrito aí? Então é assim, né? Os Tessalonicenses receberam a pregação de Paulo como a... Gente, tá muito fácil. Twitter pra gente, @CódigoAbertoNT. Eu te encontro depois do intervalo no nosso último bloco. A gente já se encontra. E o Código Aberto está de volta no último bloco com os nossos convidados tão especiais, os ex-apresentadores do Código Aberto. Gente, eu sei que a gente queria ouvi-los falar aqui muito tempo sobre as curiosidades. Estavam falando de coisas engraçadas aqui, né, do tempo do Código Aberto, mas a gente colocou um vídeo de vocês. Vocês sabem, vocês gravaram aí, está no nosso blog. Você conhece o nosso blog, você acessa. Então entre aí no nosso blog que está aparecendo na sua tela. Eu pensei que você ia colocar o que a gente fez de errado já. Não, pensei de errado não, que tipo isso? Assim, um arquivo de falhas nossas, né? Falhas vossas, do caso, né? Mas você acabou de dar uma ideia muito interessante, viu? Acho que a gente pode dar uma procurada. Obrigado, Larissa, por expor o nosso Jonatas, ministério. você era impecável. Não, Larissa, todos nós temos... olha, mas era uma boa apresentadora. Eu prefiro o que vocês fizeram. No blog, qual que é o endereço do blog, pastor? Está aparecendo aí no vídeo, tá bom? Você acessar, você já conhece o nosso blog, então impecável. Você tem aí as músicas, você pode assistir todo o programa de novo e pode assistir então as curiosidades aí sobre o áureo tempo que vocês trabalhavam aqui e era com essa simpatia toda, com esse conhecimento, com esses talentos. Pastor Daniel, em nome... Conte-me. Dos apresentadores do Código Aberto, nós estamos felizes e parabenizamos você pelo trabalho excelente que você está realizando. Mas o parabéns é para todos nós, porque o aniversário é dos 7 anos. Certo? Que beleza, hein? Parabéns para você. Tem até um cupcake aí, né? Eu tô contando com esse momento. No final aqui, ó, nós temos aqui no final do programa, então, aqui um lanchinho. Esse não dá para sortear, então tem como Não dá para sortear, porque até chegar na casa do nosso amigo ali, já não... Então esse põe a receita no site, de repente. Pode ser com açúcar mascavo, por favor, com certeza. Por favor. Então, gente, o nosso código de hoje, vocês que são aí, tiveram aí no programa do Código Aberto tanto tempo, essas pessoas muito inteligentes. Eu não vou perguntar para a Larissa. Por favor, não me exponha. Não, porque assim, é que eu gosto de pegar no pé de quem diz que não sabia, tá entendendo? Para dar aquele clima. Porque tem gente em casa que não sabe. Então ela se identifica com você que também não sabe, tá entendendo? Claro, mas é esse o meu objetivo aqui. Você está fingindo. Okay. Ela é como o Paulo, tem uma estratégia aí. Tem uma estratégia. Disso. Então, gente, pela última vez aqui aparecendo na tela aqui, então, o código pra gente, certo? Então, os Tessalonicenses receberam a pregação de Paulo como a... não, agora... O quê? Agora veio a luz. Sabe que eu não tinha descoberto Babilônia, até agora, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Roma dividida. Saquei. Você tá fingindo ou você tá falando de verdade? Não, eu peguei, é verdade. Então, a gente vai entrar nesse assunto agora, exatamente. A gente falou da pregação de Paulo, que Paulo teve estratégias, foi para essa cidade, Deus chamou, ele foi. E agora, quando ele pregou, qual foi a reação? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, a reação já está a resposta aqui. Então, 30 segundos
Acabou o tempo já, quem respondeu, não respondeu. E meus amigos agora, vocês já podem abrir o código e dizer a resposta para os nossos amigos aí, telespectadores que estão expectantes para saber a resposta. Larissa, você falou que eu vi uma palavra que você já sabe, qual que é? A última? Batata. Primeira. Batata. Não, a última palavra é qual? Você falou É Deus, né, é Deus. Daniel? Então, a Então eu vou resposta... falar antes. É Deus a última. A penúltima é D. D. E antes é? Pode falar. Tá. Então, ali pode ser batalha, pode ser palavra. Pode ser palavra. Então, os tessalonicenses realmente ouviram a pregação de Paulo e aceitaram como quê? Palavra de Deus. Parabéns para você que acertou, que tuitou pra gente. Então, espera um pouquinho que até o final do programa o Twitter do Código Aberto então vai falar quem foi o vencedor do sorteio dentre aqueles que acertaram. Obrigado pela sua participação. E meus amigos, estava tranquilo, né? Então, Paulo pregou, Paulo levou a mensagem e qual é o verso que vai comprovar pra gente que realmente eles aceitaram a pregação de Paulo como uma palavra de Deus? Amigo Daniel, Atos 17, verso 4, Pronto. fala pra gente assim, ó. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Ou seja, a partir do momento que eles pregaram com o que eles falavam, mas eles pregavam com o estilo de vida que eles tinham também. As pessoas aceitaram com o tempo o que eles falavam como sendo a verdade plena e absoluta, para que a vida deles pudesse ser transformada pelo poder de Deus. O nosso verso central, alguém está com também 1 Tessalonicenses 2:13, também vai falar dessa mesma ideia aqui, que eles aceitaram realmente ali. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, Olha o nosso código aí. ao código, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. O que Paulo estava levando eles a crer nesse momento? Que Jesus, que morreu na cruz, que foi o servo sofredor, era o Messias Redentor. Ao contrário das expectativas deles, que fosse o libertador do jugo dos romanos, que seria o rei que colocaria a nação judaica em... Opa! Obrigada, Jonas. É emoção, Não perde a linha de raciocínio. Colocaria a nação judaica em uma posição privilegiada, que acabaria com o sofrimento dos judeus e o sentimento de menosprezo que eles tinham. Colocaria eles, de fato, livres. Né, era algo do muito jugo. maior, na verdade, né? E ele está dizendo assim, gente, não, é o seguinte, o Messias morreu, mas ressuscitou, e ainda bem que vocês aceitaram essa verdade. Na verdade, assim, a própria Bíblia, ela traz muitas vezes a imagem de Deus, muitas vezes tendo essas diferenças. Então, por exemplo, vem o Messias, você espera o rei, vem o servo. Sabe, essas contradições, assim, que aparentemente parecem brigar entre elas, mas que na verdade elas completam a perfeição no ministério, a perfeição realmente da missão que o Senhor tinha para desempenhar. Então a dificuldade que muitos tinham talvez de entender a pregação de Paulo em relação a Cristo, é porque eles esperavam talvez um tipo de Messias, e o Messias que apareceu era humilde, andava com os pobres, andava com rejeitados, e sofredor, morreu sozinho numa cruz, então isso talvez na cabeça deles, e talvez o próprio Paulo, que por muito tempo também não acreditava em Jesus, eu imagino que o seu discurso agora era um discurso muito, muito além de uma teoria. Era um discurso experiência, né, de alguém que conheceu o Cristo, que ele mesmo rejeitou e agora trazia isso. Enquanto eu estava lendo aqui o guia de estudos, eu fiquei pensando uma coisa. Será que hoje em dia não tem muita gente também que tem uma expectativa errada a respeito do Messias? Ou do que o Messias pode fazer. Exatamente. Né? As pessoas centram no Messias ou em Cristo, na salvação que Cristo tem para elas, baseado naquilo que elas querem, e não naquilo que de fato Ele quer fazer por elas. E quando a gente procura Cristo, para Cristo fazer para a gente o que a gente quer, peraí, Ele não é o gênio da lâmpada. Exatamente. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele vem para oferecer o que você precisa, e não necessariamente aquilo que eu quero. Muita gente fala assim, não tem problema, você sendo sincero, Deus vai te salvar de alguma maneira, né? E esse negócio de ter muitas igrejas, várias interpretações em cima de um mesmo texto sagrado que é a Bíblia, isso daí um dia vai se resolver, Jesus vai voltar e se você é sincero, ele vai dar um jeito. Isso é mentira. Existe uma verdade, Jesus não pregou 250 mil igrejas, como hoje tem mais de 250 mil igrejas cristãs. Só no Brasil abrem 4 novas denominações evangélicas todos os dias.
Então, isso aí não existe. O que realmente existe é o seguinte, você percebe, o erro de uma exegese, ou seja, o erro na interpretação bíblica faz toda a diferença. No final, ou você crucifica o Messias ou você o aceita como Salvador. Então, quem está assistindo, estuda a Bíblia. Paga o preço pelo estudo da Bíblia. Assista ao Novo Tempo. Acompanhe as programações do Novo Tempo que trazem muita iluminação na hora de interpretar as Escrituras Sagradas. Exatamente. E isso só faz Jonathan, toda a diferença, interpretar a Bíblia da maneira correta. Paulo, antes de interpretá-la corretamente, matava cristãos. Depois se tornou o principal pregador do Evangelho no Novo Testamento. Esse é um dos tópicos da lição de quinta-feira, nosso guia jovem. E a gente já tem um minutinho para terminar o programa. O primeiro é estudar a Bíblia, né? Quem pode complementar para a gente aí quais são os outros tópicos que são importantes para a gente compartilhar o Evangelho, assim como Paulo também fazia. Nosso guia no dia de quinta-feira. O primeiro deles é estudar a Bíblia, certo? Estudar a Bíblia, o segundo é agir conforme você prega. O mundo está cansado de cristão teórico, gente cheio de discurso bonito. Ele quer ver por causa dos cristãos, né? Exatamente. Eles querem ver pessoas que descem do púlpito e vivem aquilo que prega. Isso Paulo fez, então, estudar a Bíblia, viver o que prega, o que mais? Aqui diz que, eu quero até, o ânimo, ele é contagiante. Realmente, quando você acredita no que você está falando e quando você vive isso de uma maneira realmente assim... genuína, isso contagia aqueles que estão ao seu redor. E eu acho que o outro ponto que talvez é fundamental é o Espírito Santo. Realmente o Espírito Santo ele é a base para toda a compreensão. E uma coisa interessante a gente citar aqui, todo estudo da Bíblia ele exige uma decisão. Quando a gente realmente estuda a Bíblia e conhece a verdade, precisa tomar uma decisão, ou aceitar ou rejeitar. Eu sei que seu tempo está no limite aí, mas eu vou estourar um pouquinho aí. Vai dar uma música no final. Não, corta a letrinha antes dessa música. Corta da minha música lá. Então é o seguinte, vamos lá, tirar as lições do estudo nosso hoje aqui. Primeiro, sair de casa, vamos pregar o Evangelho. Cada um tira uma lição aí para a gente deixar para o telespectador. Decisão. Minha decisão essa é hoje. Hoje é essa. Pregar o Evangelho, o que mais? Ah, que legal. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia e ter certeza do que a gente está falando. Não vamos Muito sair bem. falando besteira por aí e não viver o que a gente está falando. Eu acho que a gente não tem o direito, como cristão, de querer oferecer para alguém aquilo que eu não estou pronto para receber. Eu quero que as pessoas mudem, que elas se convertam, que elas abandonem vícios, mas eu não estou disposto a fazer isso. Tem que começar por mim. Permitir que o Espírito Santo guie você para o local que Ele quer que você vá e a forma que Ele quer que você trabalhe. Meus amigos, muito obrigado. Fale mais uma vez. Você Deixa pode. o Daniel terminar, gente. Mas é o seguinte, uma coisa é você não saber, e às vezes a gente tem que se colocar no lugar de quem recebe a mensagem também. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você não querer aceitar. Verdade. E aí que o Espírito Santo nos convence da verdade. É isso aí, Larissa. Que a gente possa, assim como Paulo fez, deixar que o Espírito Santo guie a gente e mande a gente para onde Ele quiser, realmente. Muito obrigado pela sua presença. Esse foi o nosso programa de aniversário, 7 anos. Continue ligado com a gente pelos próximos 7 anos e até a volta de Jesus. Você fica com uma música especial com o Jonatas, falando sobre essa sublime esperança que Paulo pregou e que nós também falamos hoje para você. Vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim.
se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou.